Olá, galera. Vamos falar de uma coisa muito legal hoje. Plano de Argan-Gauss. Plano de Argan-Gauss? É isso mesmo. Foram dois matemáticos que estudaram uma maneira de colocar os números complexos num plano. O plano cartesiano que a gente conhece, que até coloquei aqui, a gente conhece que ele tem um eixo X, que é o eixo real, e ele tem o eixo Y. Só que isso aqui eles trabalham com números reais. E os números complexos não tem só a parte real. Então, o que eles pensaram? Olha, nós não podemos trabalhar com o plano cartesiano. Então, nós vamos trabalhar com outro plano. E esse plano vai ter a parte real e a parte imaginária. Aí eles chamaram o eixo que era X, lá no plano cartesiano, de eixo real. É a parte real do número complexo. E o eixo Y de eixo imaginário, que é a parte imaginária do número complexo. Ok? E aí é possível nós colocarmos no plano cartesiano vários números complexos. Lembrando, então, que o eixo da horizontal não vai ser eixo X+, vai ser eixo real. E o eixo na vertical não vai ser eixo Y, vai ser eixo imaginário. E como que vai ficar, então, quando eu for colocar um número complexo? Olha, vamos pensar no número complexo aqui. Se eu tiver um número complexo Z1 igual a 2 mais 3i, como que eu vou colocar ele lá no plano? Vou lembrar que 2 é a parte real e 3 é a parte imaginária. Então, vamos lá no plano. Ó. Então, eu vou lá no 2, na parte real, aqui o 2. E vou subir até o 3 da parte imaginária. Então, esse ponto aqui vai ser o meu Z1. Então, parte real e parte imaginária. Se eu tiver um Z2, é menos 3 menos 5i. Então, eu vou lá, parte real, menos 3, parte real, menos 3, e parte imaginária, menos 5. Vim aqui para baixo, ó. Imaginária, menos 5. Então, aqui nesse pontinho, eu tenho o Z2. Então, eu tenho o eixo real e o eixo imaginário, certo? E agora, se eu quiser colocar um número complexo Z3 igual a 9. Quer dizer, o 9 é a parte real. A parte imaginária tem? Não. Então, vou vir aqui, ó. Vou lá no eixo real e vou procurar um 9. Como não tem parte imaginária, não vai subir nem descer. Então, vai ficar bem aqui o Z3. Se eu tiver um Z4 igual a 5i, ele não tem parte real. Então, o 5 é apenas a parte imaginária. Ou seja, a parte real dele é 0, e aí ele vai lá no 5 da parte imaginária. Então, aqui eu tenho o Z4, ok? No caso do Z4, como ele só tem parte imaginária, lembra? A gente chama ele de imaginário puro. E no caso do Z3, como ele só tem parte real, ele é um número real. E se eu tiver um número complexo aqui, ó, um Z5. Quem é esse Z5? Vou escrever ele bem aqui, ó.
Quem é o Z5? Aí eu vou procurar, ó. Quem é a parte real dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem é a parte imaginária? Ó. Aqui embaixo, menos 3. Coloquei mais. Então, aqui vai ficar menos 3 i. Eu tenho que colocar o i para representar que ele é a parte imaginária. Certo? Nenhuma novidade, coisa que a gente já sabe fazer, só que sabia fazer antes, quando trabalhava só com números reais. Agora eu vou trabalhar com número complexo. E aí, nós vamos ver outra coisa bem legal, que é conjugado. O que é o conjugado? Conjugado é o número complexo simétrico ao outro em relação ao eixo real. O que é isso? Olha, vou colocar um número complexo aqui, Z1. Esse Z1, ele é 3 e 2i. Vou anotar aqui para vocês ficarem vendo. Ó. 3 mais 2i. O que é simétrico a ele? Eu quero um número complexo que está na mesma direção que ele, só que lá embaixo, que eu vou fazer a relação dele com o eixo real. Então, vai lá, ó. Então, ele vai vir aqui embaixo, no mesmo, ó. Então, aqui eu vou ter o simétrico do Z1. É como se você pensasse nas mãos, né? Se eu tenho os braços abertos e aí eu fecho, as mãos vão se encontrar. Então, se você pegar o Z1 e fechar aqui, dobrar essa folha, vai cair exatamente aqui embaixo. E aí, o que eu encontrei aqui nesse Z1 aqui de baixo, ó? Eu achei a mesma parte real. O que mudou foi a parte imaginária, que agora é menos 2. Por quê? Se ele tinha subido 2, ele vai ter que descer 2. E como que eu diferencio o Z1 do conjugado dele? O conjugado é representado por um tracinho. Então, esse tracinho representa o conjugado de Z1. Então, o que é o conjugado? Conjugado é quando eu acho o simétrico do número complexo em relação ao eixo real. Ou seja, o que muda? Muda. Vamos fazer outra aqui, ó. Vou fazer mais uma aqui. Imagina que esse Z2, ele tá aqui embaixo. Vou anotar aqui, ó. Quem é o Z2? 7 menos 4i. Quem vai ser o conjugado dele? O simétrico dele. Se ele tá aqui embaixo, o conjugado dele vai estar lá em cima. Então, o que eu vou fazer? Ele veio 7 para cá, então ele vai vir 7. Se ele desceu 4, então ele vai subir 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou ter o conjugado de Z2. Quem é o conjugado de Z2, então? Ó, 7 mais 4i. Então, o que muda do número complexo para o seu conjugado? Muda apenas o sinal aqui, ó, da parte imaginária. Então, isso é conjugado. Isso pode estar lá no outro quadrante? Pode estar do lado negativo? Pode, ó. Se eu tenho um número complexo bem aqui, ó, vou colocar aqui menos 2 e 5. Aqui está o Z3. Quem vai ser o conjugado dele? Menos 2 e menos 5. Então, aqui está o conjugado dele. Ó, o conjugado de Z3 foi menos 2, menos 5i. E o Z3 era o que mesmo? Ó? Menos 2 mais 5i. Então, muda isso aqui, ó. Certo? Conjugado é o que está lá embaixo. Se está aqui embaixo, conjugado é o que está lá em cima. De forma geral,
Determine o conjugado dos números complexos. Então, aqui ele está pedindo. Quem vai ser o conjugado de Z1? Então, o conjugado de Z1 aqui, eu vou mudar a parte imaginária. É menos 4, menos 7i. Muda só a parte imaginária, ó. Nesse outro exemplo, o conjugado dele vai ser menos 13. Se está menos 8i, então vai ficar mais 8i. Como que isso pode aparecer nas atividades? Z1 e Z2. Calcule. O conjugado de Z1, então eu vou fazer. O que é o conjugado? Eu vou mudar o sinal. 3 menos 5i, troquei. Mais o Z2. Quem é o Z2? Menos 7 menos 4i. Aí eu faço normalmente. 3 menos 7, menos 4. Menos 5i com menos 4i, menos 9i. Ok? E agora, quando for continha de menos, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Z2 menos 7 menos 4i menos o conjugado. Eu tenho que pôr parênteses. Conjugado de Z1. Conjugado de Z1 é menos 5i, ó. Só que agora tem um menos, aí eu ainda vou trocar o sinal. Então, vai ficar menos 3 mais 5i. Aí eu vou juntar. Menos 7 com menos 3, menos 10. 5i menos 4i, mais 1i. Então, aí eu fiz o conjugado, somei e diminuí, ok? Encontro vocês na próxima aula.